pessoal, tudo bem? Aqui Pastor Carlos Martins. Hoje, dia 29 de junho, nossa leitura está ainda no livro dos Salmos, Salmos dos 108 ao 113. O Salmo 108 é um salmo de Davi, onde Davi se alegra na presença de Deus, a um Deus que dá vitória ao seu povo. Neste Salmo 108, Davi começa: firme está o meu coração, ó Deus. E ele segue adorando, louvando, entoando glórias e louvores ao Senhor. No versículo 5 ele diz: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." E ele termina dizendo: "Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários." Davi tinha essa segurança, que a segurança, a confiança dele não estava nos homens, e sim no Senhor. Davi se alegra no poder desse Deus maravilhoso. Salmo 109, ainda um salmo de Davi. Davi aqui, ele amaldiçoa seus inimigos. Ele devia estar vivendo um momento de muita perseguição, de muita dificuldade, e ele demonstra a ira, a raiva do seu coração. Ele começa declarando: ó Deus do meu louvor, não te cales. E ele pede uma direção de Deus, e ele fala não apenas dos adversários, mas fala dos ímpios, fala da pessoa que tem um coração mau, que prepara, que organiza, que ordena, que planeja o mal, daquele que age com bondade, daquele que age com fidelidade. E a gente vê tanto isso nos dias de hoje. Na época de Davi não era diferente. A gente encontra tanta gente ruim, tanta gente maldosa, tanta gente que só pensa no mal dos outros, mas esse mesmo Deus recebe uma oração em meio a essa fala de Davi. Esse mesmo Deus recebe uma oração de Davi dizendo: socorre, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam ver isso das tuas mãos. Ou seja, Davi está chamando a salvação, a proteção de Deus, para que todos percebam que é Deus quem faz isso. E Davi pede que aquelas pessoas más sejam confundidas, que se resolvam com suas malignidades. E ele termina esse salmo dizendo: muitas graças darei ao Senhor. Com meus lábios louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Parece que Davi aqui também está se colocando como um pobre, não como um pobre financeiro. Davi era rico, ele era o rei. Davi parece estar se colocando como um pobre de alma, aquele que sente a necessidade da presença de Deus, aquele que se julga um necessitado, como as bem-aventuranças que Jesus fala lá em Mateus 5. Davi está se colocando aqui como alguém que precisa, alguém que sente a necessidade da presença desse Deus. O Salmo 110 é um salmo ainda de Davi, mas um salmo messiânico. Um salmo que começa dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Esse salmo, ele é recitado por Jesus. Jesus fala sobre esse salmo quando explica isso lá para os fariseus. E ainda nesse salmo, o salmista Davi vai dizer: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando da eternidade do reino do Messias, da eternidade do reino do filho de Davi. E o Salmo 111, ele declara as grandes obras de Deus. Ele fala das grandezas, das maravilhas, das coisas que Deus faz. É sempre bom a gente lembrar disso, para que nunca nos esqueçamos que o nosso Deus não é um Deus qualquer. Ele criou
todas as coisas. E por menor que seja as coisas criadas, nós podemos ver uma riqueza de detalhes e de poder. Quando você olha para uma pequena planta ou até para uma semente e de repente aquela semente se torna uma grande árvore, uma árvore que dá frutos ou uma bela flor, nós podemos perceber a riqueza dos detalhes daquele que cria todas as coisas. Quando nós olhamos para os seres humanos ou para a grandeza do planeta, ou ainda para a grandeza do universo, não há como não glorificar a Deus. Quando estamos estressados, preocupados e podemos ir a uma praia, ver as ondas batendo, o limite que a palavra declara Deus ter dado às águas, é lindo demais. E aí ele termina esse salmo dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Isso é maravilhoso. Salmo 112, o salmista vai dizer: aleluia, bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Parece que, da mesma forma que o Salmo 111 termina, chamando a atenção do temor a Deus, colocando isso como princípio de sabedoria, como prudência, como uma forma inteligente de se portar nesse mundo, o Salmo 112 também começa e diz que aquele que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, tem prazer na palavra, na lei do Senhor, a sua descendência será poderosa. Tem promessa de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Segue dizendo: será abençoada geração de justos, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Esse salmo ele é tremendo, porque diz que o coração bem firmado não teme, até ver cumpridos os desejos, o desejo do seu coração com relação aos seus adversários. O que você quer com relação aos seus inimigos, aos seus adversários? Eu penso que o salmista, quando ele fala sobre isso, a melhor coisa que alguém pode querer contra os nossos adversários não é a morte, a derrota, a destruição deles, é que eles se convertam, porque eles não sabem o que fazem. Pode não ser tão fácil a gente pensar e agir dessa maneira, mas é exatamente o que o salmista e o que o Senhor espera que nós sintamos. O Salmo 113, aqui a gente termina, ele também exalta a grandeza do Senhor e coloca Deus como o maior a ser, o maior e o único e o maior a ser louvado, a ser adorado. E o salmista vai dizendo: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, não só agora e para sempre. E aí ele começa a citar coisas maravilhosas, do nascimento do sol até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? E aí ele diz que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Um Deus que se inclina para erguer do pó o desvalido, do monturo necessitado. Muitos dizem que o nosso Deus é um Deus distante, que é um Deus que não se preocupa com as coisas que acontecem aqui nessa terra, mas esse texto do salmista refuta totalmente esta afirmação, mostrando um Deus todo-poderoso, grande, criador de todas as coisas, mas que se inclina para ver o que acontece e não só vê o que acontece, mas levanta do pó, da estrutura, tira da miséria, da desgraça, aqueles que estão passando por momento de dor e sofrimento, quando esses têm a preocupação de buscar a Deus. E ele termina dizendo: faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que abre a madre da estéril. Não importa qual seja o diagnóstico médico, não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja aquilo que impede de gerar. O Senhor é Deus, que faz a estéril ser mãe de filhos e viver em família. Seja qual for a sua necessidade, que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente. Seja um dia de graça, de favor, da bênção do Pai sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.